Só tenho tosse, não sou. Não. É por isso que eu estou avisando. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos também na TV Guarulhos, canal 3 e 20 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Estamos também transmitindo do estúdio da Rádio... estamos transmitindo o estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Para você acessar o nosso blog é gentequefala.com.br, nossos telefones 387661465052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, psicóloga Marcela Abrão da Silveira. Prazer tê-la aqui, doutora Marcela. Obrigado. Bom dia, Zancopé. Bom dia a todos os convidados. Agradeço a participação no programa. A senhora é da Clínica Gun House. Exato. É isso? Uhum. Também conosco o neurocirurgião Dr. César Casaroli. Prazer tê-lo aqui, doutor César. Prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. O que é a Clínica Neurocop? Parece uma pergunta... É uma clínica médica sim. Especializada em neurocirurgia, cirurgia em cérebro, em coluna vertebral. Temos 3 profissionais lá, médicos, e a gente atua há uns 15 anos já no mercado. Também conosco o urologista Dr. Maurício Bruschini Rodrigues Neto. Dr. Maurício, muito bom tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, espero poder ajudar novamente as dúvidas. Nós vamos discutir aquela lei, se pode ou se não pode. Também conosco o cirurgião dentista Dr. Mauro Gerson. Dr. Mauro, muito bom tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, Zé Copel, e uma boa tarde a todos. Doutora Marcela, Sim. Foi notícia recentemente, não é? De um adolescente que foi tatuado na testa. Né? 2 homens que... Eu não sei explicar exatamente, né, o que é aquilo, mas ele foi tatuado na testa e hoje ele tem outro tipo, né? A preocupação dele me parece que não é a tatuagem da testa, a preocupação são os vícios que até talvez tenham levado a que ele praticasse o que ele praticou. Sim. Então, Zancopé, eu acredito assim, a partir do momento que você escolhe trabalhar com dependência química é um grande desafio, né? E quando se trata de um adolescente, né, que é o caso do R, o sujeito R, que foi o garoto tatuado, as coisas se tornam complicadas, se tornam complexas. Por quê? Né? A dependência química é uma doença biopsicossocial. Então ela atinge todas as áreas, né? Física, mental, comportamental principalmente. Né? Então tudo se inicia muitas vezes pelo comportamento inadequado, por uma questão disfuncional, constitucional, entre outras situações. Né? No caso dele, ele tinha realmente essa questão da dependência química já há alguns anos. Né? Então, imagina para um adolescente que está em fase de desenvolvimento, a parte da constituição da personalidade, de formação de identidade e passar por um trauma desse. Então vem sendo bem complicado, mas graças a Deus nós estamos evoluindo, R. Ele tem 17 anos. Exato. E a senhora disse que já há anos ele era dependente? Alguns anos ele já fazia uso da substância. Agora um detalhe, ele aceita o tratamento agora pela circunstância que lhe foi imposta ou
foi levado para ser? Porque diz que quem não quer ser tratado não é tratado. Pois é, eu acredito assim, é bem difícil quando é a questão da dependência química o paciente aceitar. No caso do R, houve uma questão de solicitarem, né? Levaram até ele a questão do tratamento e ele aceitou essa condição. Então, quando o paciente aceita a condição, se torna bem mais fácil. E como é que fica a situação da tatuagem dele? Então, a tatuagem ela está sendo removida, né? Nós já estamos na 3ª sessão, graças a Deus vem tendo assim bons resultados, vem sendo retirado mesmo. Só que a questão não é só o físico, mas sim também o trauma, né? O que isso gerou para ele, porque de certa forma ele acabou se tornando um garoto estigmatizado pela sociedade. E para ele, como ele recebe essa informação também, né? Foi muito agressivo tudo que aconteceu. Então, mas esse é o meu questionamento, né? Ele aceitou o tratamento porque ele é uma pessoa comprovadamente marcado para a sociedade, Sim. Né? Ou aceitou porque ele entendeu que era necessário? Ele compreende. Ele apresenta essa crítica. Compreende agora. Né? Ele compreende. Quando Agora. ele chegou, né? Porque até então ele nem sabia que ele tinha uma doença. A questão da imaturidade, por ele ser um adolescente. Como né? não sabe? Ele não sabia que ele era um dependente químico. Né? Ele Como não isso é tinha possível? Sim, muitas pessoas não compreendem que dependência química é uma doença. Não, esse aspecto, Sim. a pessoa ser dependente e não saber que é dependente. Geralmente né? leva muito por aquela questão de se achar usuário, né? Como eu falei, são diversas as questões. Então hoje ele tem essa crítica que ele precisa de ajuda, e não só pela questão do fato que ocorreu, dele ter sido tatuado, mas por todos os fatores da vida dele que de fato estão comprometidos. Ele é uma pessoa hoje, eu repito, né, comprovadamente marcada, porque Sim. vai ficar vestígios daquela tatuagem lá. Não permanecerá alguma coisa que o identifique imediatamente? Então, ele se tornou uma pessoa conhecida por isso, por essa questão, né? A imagem dele foi promovida de uma forma muito negativa. E ele compreende isso e não se autopromove por essas questões. Ele entende que isso foi muito negativo para a identidade dele, para a questão de quando ele sair, de como que ele vai construir uma nova identidade. E é isso que nós estamos trabalhando muito, a questão dessa reinserção social, de voltar aos estudos, de promover esporte, porque como eu disse, ele só é um adolescente. Doutor César, o senhor tem uma cirurgia que tira a dor, é isso? Não eu, né? A neurocirurgia, uma das subespecialidades dela é a cirurgia da dor. Não necessariamente nesse caso em si, né? Esse caso é um caso que não tem a ver com neurocirurgia de dor, mas a dor é uma entidade difícil de tratar muitas vezes. O senhor é neurocirurgião, que tipo de dor é essa que o senhor realiza a cirurgia da dor? Eu comecei perguntando, né, ironicamente, se é verdade e tal, mas que tipo de dor é essa que é possível uma cirurgia? Um indivíduo que tem dor crônica há muito tempo, há mais de 6 meses. É da coluna. Que pode ser na coluna, ou pode ser em qualquer parte do corpo. Porque se eu tenho uma dor de dente, eu vou direto aqui. Exato. Maiores problemas. Pegando esse gancho, a primeira coisa que a gente tem que investigar é a causa dessa dor. Uma vez identificada a causa, a tendência é a gente tentar remover essa causa de alguma maneira. Se for um dente, tratar o dente, em último caso removê-lo, mas enfim, a tendência é a gente procurar uma causa. Tem casos em que a gente não acha uma causa específica. Então tem casos de pacientes que têm dor crônica que a dor é multifatorial. Então, que é uma dor crônica? Por exemplo, uma dor crônica é uma dor que persiste ao longo do tempo. Geralmente acima de 6 meses a gente já considera uma dor crônica. Como o doutor Mauro está aqui, eu posso falar, né, que problema de dor de dente eu sei onde eu recorro imediatamente, né? Mas quando o senhor fala dor crônica, eu quero entender o que é uma dor crônica. Então, é uma dor que persiste por um tempo. Onde? Em qualquer parte do corpo. Sim. É uma dor que pode ser uma dor na perna, uma dor na coluna, uma dor no braço, uma dor no pescoço, na região cervical, uma dor na cabeça. O paciente que tem enxaqueca, ele tem uma dor crônica. Nem sempre uma dor crônica precisa ser operada.
Aliás, é a minoria dos casos que a gente opera. A gente só faz tratamento cirúrgico para a dor nos casos em que a medicação é refratária, não resolve. Sim. Mas, de maneira geral... Acabou de citar enxaqueca. Enxaqueca me parece que seja um problema comum. Muito comum. Muito comum. Mas tem cirurgia para enxaqueca? Normalmente não. A gente não faz cirurgia para enxaqueca. Medicação por si só resolve. Tem alguns tipos de enxaqueca que não são bem enxaqueca, que são cefaleias, que a gente chama, que pegam a região da face, que às vezes precisam de um tratamento cirúrgico. Por exemplo, a neuralgia do trigêmeo, que é uma dor que dá no rosto, no território do nervo trigêmeo, e que muitas vezes, quando ela é refratária à medicação, a gente precisa abrir mão de um tratamento cirúrgico. Nervo trigêmeo é esse da mastigação? Nervo da sensibilidade da face. Isso. E esse nervo muitas vezes ele inflama. Eu falo da mastigação porque ele está perto da mastigação. É mais fácil de identificar a região aqui do rosto, é por isso. Região maxilar, mandibular, periorbitária. Esse nervo muitas vezes ele inflama, ele acaba levando a dores. O senhor colocou uma situação fantástica. Eu tenho uma dor nesse, como é que é o nervo? Trigêmeo. Trigêmeo, né? Vocês conhecem melhor. Ainda bem. Aí a minha pergunta é a seguinte: procura o senhor ou procura o Dr. Mauro? Pois é. Eu acho que talvez os dois. Sim. Depende nós estamos aqui para esclarecer as situações. Então, o que eu posso imaginar que seja decorrente de uma dor no dente, o senhor está colocando que não é, pode não ser. Sim. Pois não, doutor Mauro. Na verdade, o trigêmeo é um nervo que nós, cirurgiões dentistas, temos uma briga boa com ele, né? Tem intimidade com ele? É um nervo, na verdade, como o nome diz, nós temos 12 pares de nervos cranianos, e o quinto par é o trigêmeo. Ele sai perto dessa região do ouvido aqui e vem inervar a mandíbula, a maxila e próximo. Por isso que eu disse aos que era olhos, mastigação. Né? Eu sou leigo, o jeito mais fácil que tem. E o que o Dr. César estava falando é isso. Nós temos que ver o fator multiprofissional para descobrir a origem, a causa do problema. Às vezes está psicológico, com um nível de estresse muito alto, e o trigêmeo sendo atacado por um problema na articulação temporomandibular. E assim por diante. E aí as causas da dor, se você não remover o fator causal, no caso, posso perguntar, seria um fator desencadeador essa questão emocional? Com certeza também. Né? Com certeza também. Ou de pior até. Sim. Mas tem, doutor Marcela, tem, eu vou aqui, eles não diagnosticam a origem, aí o teu problema está literalmente dentro da cabeça. Emocional, são as somatizações. Eu estou usando a linguagem que eu uso no dia a dia. Exatamente. Eu não sou profissional como você. Somatizações físicas, né? Somatizamos no físico. A partir do momento que nós não resolvemos nossas questões emocionais, geralmente a gente fala, né? Tá com uma dor de barriga, né? Porque passou nervoso, né? Terminou com o namorado, coisas assim. Então você somatiza no seu físico. Igual ele disse, a questão da tensão, né? Eu percebo que quando eu estou muito nervosa, que o meu dia foi muito estressante, eu mordo muito quando eu estou dormindo. E aí eu acordo com a minha mandíbula toda dolorida. Faça uma plaquinha meio relaxante para dormir e talvez me ajude. Exatamente. Que é isso, doutor Mauro? O caso tem que ser bem diagnosticado, mas muitos casos que levam estresse, são confeccionadas placas de mordida, geralmente em acrílico, para que traga esse relaxamento. Ela chama miorrelaxante, quer dizer, ela traz um relaxamento do músculo, da musculatura, para exatamente diminuir essas dores causadas por um estresse emocional. Daqui dorme com isso? Dorme com plaquinha. Isso. É uma placa para dormir. Tipo uma dentadurazinha. É bem confortável. Mas e aí, como é a solução? Eu estou diagnosticando um monte de coisas aqui, de fatos. Aí dor, tem cirurgia para isso? A dor facial, ela é um desafio, porque ela tem multifatores que podem causá-la. Para isso, muitas vezes, o paciente tem que procurar vários especialistas. Doutor César, uma pergunta que eu faço sempre. Eu brinquei aqui com o Dr. Mauro, eu sei que eu tenho uma dor de dente e eu vou no Dr. Mauro. É simples, né? O caminho é muito simples. Mas e no caso específico do senhor, quando eu procuro um neuro, que dor me leva até o senhor? Então, Você disse que é uma dor crônica, mas eu quero saber... Muitas vezes o paciente nos procura com uma dor aguda. Isso também é bem comum. Então, o
paciente levantou, como a população diz, deu um mau jeito na coluna. Então é um quadro agudo e ele acaba procurando o médico. A gente não fala na coluna, a gente vai dar um mau jeito nas costas. O termo específico de vocês é a coluna, mas no meu caso eu dei um tranco nas costas e está uma dor danada, travou. E aí ele acaba procurando um profissional especialista em coluna, um ortopedista, um neurocirurgião. Eu vou no Dr. Google. Exato. O que atrapalha vocês, o Dr. Google? Muitas vezes o paciente já vem com uma expectativa de um tratamento que ele olhou na internet e acha que aquele é o tratamento para ele. E não fez nem o diagnóstico ainda, ele já está lá no tratamento, lá na frente, e às vezes o diagnóstico está errado e ele foi para um caminho totalmente errado. Isso é Como é que é isso? Não, ele já faz o diagnóstico ele mesmo e já chega no tratamento. Então ele chega para a gente falando de um tratamento baseado no diagnóstico que ele fez, mas nem sempre o diagnóstico dele está certo. Então se ele partir de uma premissa errada, o tratamento não é aquele, entendeu? Isso a gente vê muito acontecer. E a gente às vezes perde muito tempo para tirar isso da cabeça do paciente, para depois começar do zero. Porque ele não tem um filtro, né, o Dr. Google. O Dr. Google leva ele para onde ele quiser e ele não tem como saber qual é o caminho certo. Então, isso dá acredito problema, assim também a questão das medicações, de se automedicar. O brasileiro não faz isso. Imagina. Não, automedicação, aí não precisa nem do Dr. Google, né? Vai no balconista da farmácia já é melhor que o Dr. Google. Experiência. Vocês se ofendem, mas mãe de médico é melhor que o balconista. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor, para o neuro, referente às questões de dores, até emocionais. É muito se falado hoje em dia na fibromialgia. Eu já até tive alguns casos com residentes assim. Né? Qual que é o mistério da fibromialgia? Porque muitos falam na questão emocional, né? E eu já vi casos assim críticos de perda de peso, até quadros relacionados a uma depressão, né? Algo secundário. A fibromialgia é uma entidade conhecida já há um bom tempo.
todo o descolamento de uma gengiva para expor o osso e depois ter que fechar tudo. Quer dizer, hoje a gente reduz a cirurgia em 1/3 do tempo. Sim. O paciente tem um trauma cirúrgico, porque toda cirurgia, por menor que ela seja, ela é um trauma. Então a odontologia tinha que evoluir para uma cirurgia. Se o cidadão vai fazer uma cirurgia com o médico, ele abre um estômago inteiro, e hoje em dia com videolaparoscopia ele pode operar, por que o cirurgião dentista não pode tentar a ciência evoluir a chegar nesse ponto? E hoje essa cirurgia guiada, depois de décadas de aperfeiçoamento, ela realmente hoje é um grande benefício ao paciente. Doutor Mauro, aqueles ferrinhos infernais, aquele barulho de motor ainda continua. Existem alguns motores que já não fazem. Sabe que quando os primeiros motores... Sabe que quando os primeiros motores apareceram, sem barulhinho, alguns dentistas, isso foi na década de 70, até a ciência descobrir, tiveram perfuração de tímpano. Porque esses motores que não faziam... Para que se entenda. O doutor Maurício disse há instantes, né? A pessoa já vem com o tratamento, né? O diagnóstico já. Então eu quero como é que é, um dente? A pessoa fala que tem que fazer um implante, mas o implante, se colocar, ele continua saindo sem nada. Sim. E não é. Então, o Mr. Google, o Dr. Google, a gente costuma ter esse receio, né? Também de falar, papel aceita tudo. E se o paciente lê tudo que está em papel, e sem um diagnóstico correto, na USP nós temos um grupo de estudo de mais de 40 profissionais, e a gente fala que todo tratamento ele é importante isso, você é um tratamento retrógrado, quer dizer, você chega no final e traz para o começo, quer dizer, onde eu quero chegar, e onde o paciente quer chegar é na prótese. Então você tem que ver toda essa viabilidade. E a clínica é soberana, quer dizer, se você não passar pela parte clínica, não adianta, e não adianta resultados de Google, de pesquisas, que o paciente não vai resolver o problema dele. E assim, eu acredito que por muitas vezes hoje, né, falando um pouco sobre a questão de status, de estética, as pessoas vêm buscando muito isso, né, e a questão das facetas de porcelana ou dos implantes é muito voltado para isso. As lentes de contato que estão em moda, tá? Mas o grande problema é assim, a implantodontia, na década de 70, 80, o paciente vinha nos procurando que ele queria ter dentes novamente para mastigar. Sim. Hoje ele já não aceita mais isso, ele quer os dentes estéticos devolvidos. Doutor Mauro, tem alguns que aparecem na televisão com um sorriso assim, que eu acho que até dificulta a iluminação. Engessado, o sorriso é engessado, o termo é esse, né? É o perigo da estética, do comércio da estética, e esse mas eu bom posso chegar no senhor e falar, eu quero um sorriso mais brilhante. Os clareamentos, né? Existe lá além do clareamento. Existe, pode, e isso se conjuga um bom profissional, um profissional de tua confiança, e um bom esclarecimento entre as partes para que se chegue num resultado estético e social e facial harmônico. Se o senhor não fizer do jeito que eu quero, eu mudo de dentista. Exatamente. Cirurgia plástica, né? Cirurgia plástica, vai até alguém falar o que ele quer ouvir, entendeu? Então, isso é um problema, né? Mas no caso do senhor, que é urologista, não tem muita discussão. Não tem. A gente não quer ouvir o que o senhor diz. Não é mais ou menos assim? É verdade. Reposição hormonal. É verdade que os homens hoje em dia procuram a reposição hormonal? É verdade. A gente tem assim, não é como na mulher, né, que na menopausa para de produzir hormônio. Isso é um fato que vai acontecer com todas as mulheres. No homem, apenas 20%, 15 a 20% dos homens a partir dos 50 anos vai ter uma déficit hormonal. Por isso que não dá para chamar de andropausa. Andropausa seria uma parada total, mas os homens eles diminuem a produção numa pequena porcentagem. E esses, fazendo exame e uma avaliação e vendo que tem necessidade de reposição, aí a gente tem que dar hormônio para ele. Olha, não tem mais ninguém ouvindo a gente, mas o maior medo que o homem tem é de ir lá no urologista, né? E aí explicar
contar o que tem. A maior dificuldade do homem, não estou falando alguma inverdade aqui, o homem não conta, o homem não fala. Nossa, e no caso de, eu não sei qual é a consequência ou a necessidade de uma reposição hormonal, né? Mas o homem, quanto, né, mais mentiroso, mais viril é. Então, aquele momento em que ele vai procurar o Dr. Maurício, reposição hormonal. No sentido, depois dos 50 anos, com 30 anos com a mesma esposa, perda muscular, é fácil de alguns pensar errado, é aquela história de falso diagnóstico. Por isso que tem que ir no médico. Agora, a parte hormonal, Maurício, a gente vê, principalmente nas mulheres que se cuidam mais que os homens, essa é uma verdade, a gente tem essa estatística em todas as áreas de saúde. Sim. Existe uma preocupação, muitas vezes, da origem familiar de histórico com câncer, por exemplo, e uso de hormônios. Sim. No homem, essas preocupações são as mesmas? São as mesmas, porque se o homem tem um câncer de próstata e não está diagnosticado, e ele começa a tomar hormônio, o hormônio vai acelerar o crescimento do câncer de próstata. Por isso que ele tem que ir no urologista, fazer todos os exames, inclusive o toque retal, o PSA, e daí diagnosticado que ele tem um crescimento benigno da próstata e ele tem hormônio baixo, aí a gente começa a reposição hormonal com segurança. Doutor Maurício, eu repito, faço com insistência a pergunta. PSA substitui o toque? Não, não substitui. Ele é associado ao toque. A gente até já concluiu que o PSA pode diagnosticar vários tumores de próstata antes que ele apareça no toque, mas o toque é fundamental para a gente complementar. Mas o homem que o procura é relutante. Não, hoje em dia são pouquíssimos que são relutantes. A grande maioria faz o toque sem problema nenhum. Mas não conta para ninguém. Pode ser que não, mas a grande maioria dos pacientes também que vem no consultório é por insistência da mulher, né? Mulher que marca, mulher que insiste, isso é uma coisa que a gente vê bastante. O homem não vai? Vai, mas espontaneamente. Tem que ter um empurrãozinho. Porque essa é a realidade, né? Mas... As mulheres procuram, são orientadas. Eu acho ótimo quando a mulher vai junto no consultório, porque daí a gente consegue esclarecer, e às vezes ele esconde que urina mal, a parte sexual, então ela vai entregando aos poucos tudo que ele estava escondendo, isso é bom. Mas é exatamente isso que eu disse do homem que procura, né, o médico em todas as situações, todas as circunstâncias, a não ser que ele tenha uma dor que realmente, né, o leve ao consultório. Aí... Mas mesmo na nossa área, muitas vezes quando ele vem junto com a esposa multiplica a dor dele. Ele fala que é uma dorzinha, porque Sim. o homem tem muito mais medo de passar por uma cirurgia que uma mulher. Sim. Isso é fato. A gente tem estatística que mostra. As mulheres são muito mais operadas do que os homens. As mulheres são mais fortes. Prevenção, o homem é só no carro. O homem não faz prevenção. Em que Isso sentido? eu estou afirmando, em todos os sentidos. É mais fácil levar o carro lá no espontaneamente, mecânico, sem ter doença, sim, não. A única prevenção que o homem faz é exatamente procurar o Dr. Maurício só em caso extremo, só depois que... Pressionado, aliás, sintomas, né? E que eu só vou no dentista se tiver dor de dente. Se não tiver dor de dente, eu não... Mas eu acredito que isso é um pouco cultural também, assim, Bastante. Da questão, né, das mulheres, né, da prevenção, desde da infância, da adolescência, né, a questão menstrual, da mãe ter que levar no ginecologista e fazer o acompanhamento, né. O menino já é diferente, né. Sim. Como ele disse, eu acredito que tem que ter uma questão sintomática para estar buscando o médico, né, sentiu uma dor no pênis ou no ânus, alguma coisa, aí vai buscar, e aí vai desesperado. Exato. Né? Sempre assim. Uma vez eu vi uma pesquisa, uma reportagem mostrando que o homem é mais ativo e a mulher mais passiva. Quer dizer, a mulher se deixa mexer e o homem executar mais. E isso reflete na prevenção, onde ele tem medo, parece de se deixar ser tocado. Eu acho tão importante isso, esse mês, que é Outubro Rosa, né, e vem pela frente outras coisas. Por exemplo, a prevenção. Graças a Deus, eu tenho uma amiga, mais do que irmã, mais do que tudo, esse mês, há dias atrás, passou por uma cirurgia, remoção das 2 mamas, com carcinoma diagnosticado, e graças a Deus pegou numa fase inicial, onde todos os linfonodos, tudo limpo. O que quer dizer? Prevenção. Se ela deixa para descobrir isso daqui a 1 ano, a história da vida dela e da família dela seria outra. Então é muito importante a prevenção do homem e da mulher em todas as áreas da saúde. Sim. Desde a mental,
a física. Doutor Maurício, fazer uma pergunta para o doutor referente à questão dos hormônios. Muito se fala sobre isso, né? A questão dos hormônios naturais, reposição natural ou reposição sintética. Quais que são os riscos? Porque tem tanto para o homem quanto para a mulher. Então, o hormônio natural que tem o mesmo efeito que a testosterona, infelizmente não tem. Então, é a testosterona que é a reposição que o homem precisa ter. Sim. E sendo bem indicado, os efeitos colaterais serão pequenos e não vai causar nenhum prejuízo. Ao contrário do jovem que vai na academia e quer ficar mais forte e começa a tomar testosterona. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar infértil, ele vai parar de produzir espermatozoides e isso pode ser uma coisa irreversível. Sim. Um jovem que no futuro pode ser que não possa ter filhos. Que são, no caso, os anabolizantes. Isso, anabolizantes é a própria testosterona que eles tomam. Então isso pode causar prejuízo. Além do que, você pode perder, se diagnosticar um tumor de testículo, alguma outra coisa que pode aparecer. Até atrofia, né? Atrofia, o testículo diminui de tamanho. Doutor Maurício, essa reposição hormonal para o homem, como é feita? É injetável? Não sei, comprimido? Então, eu não sei, como é que é feita? O comprimido, infelizmente, não funciona bem, porque durante a metabolização ele perde as propriedades. Então ela pode ser feita por injeção, uma injeção aplicada a cada 3 meses, que é a melhor que a gente tem. Atualmente a gente tem um gel que passa todo dia na pele, uma vez por dia, e tem um implante que você pode colocar no subcutâneo, que ele dura até 1 ano de reposição de hormônio. Esse é o custo mais caro, aqui no Brasil a gente usa muito pouco. Então, no dia a dia que a gente usa é a injeção, que é aplicada na nádega, e o gel que é passado todo dia no corpo. Gel? Gel. Um gel. E comprimido não tem? Comprimido, tem, não sei. Funciona mal por causa da metabolização. Ela perde as propriedades quando ela entra no estômago e vai ser digerida, não consegue. O estômago consegue, como é que é? O estômago metaboliza, destrói a ele droga. Consome de outra forma. Isso, e não consegue chegar na circulação sanguínea numa quantidade suficiente. Então, não adianta. Agora os homens, né? A gente já disse aqui sobre prevenção. Os homens, qual é o momento, eu vou insistir nessa pergunta, qual é o momento em que um homem toma coragem para procurá-lo? Então, teoricamente, o homem, a partir dos 45 anos, tem que começar a fazer exame da próstata todo ano. E nessa consulta já vai ser abordada a questão da parte sexual e da reposição hormonal, a dosagem dessas coisas. A próstata aumenta de tamanho? Aumenta de tamanho a partir dos 40 anos, todo homem vai aumentar. Mas não quer dizer que isso seja um problema, é uma característica da evolução do homem, do seu envelhecimento. Apenas uma pequena porcentagem dos homens que a próstata aumenta vai ter sintoma e ele vai precisar de tratamento. O que a gente tem que fazer e que é importante é a prevenção do câncer, porque o câncer não dá sintoma. Então, quando ele for ter sintoma pelo câncer, é porque o câncer já está muito avançado. É igual câncer de mama, você tem que fazer exame todo ano, a próstata tem que examinar todo ano, você pegar o câncer no começo, antes que ele venha te dar sintomas. O PSA, quando ele indicar lá, já é adiantado ou não? Não, o PSA ele pega alterações já muito no comecinho. Então, às vezes, um PSA discretamente elevado, você faz o exame, faz a biópsia se for indicado, e você pega o câncer muito no começo. Aliás, extensivo a todos aqui, exames de imagens a testes... Pedro, eu preciso ler ali, Pedro. A testes genéticos precisos, os avanços científicos da medicina não são poucos, mas o desafio central continua o mesmo. Cuidar do paciente, o que significa, além de diagnóstico e tratamento, proporcionar bem-estar e autonomia, ligada a uma tradição tecnicista. A medicina tenta se voltar agora para a humanização e especializações na área tentam dar conta da necessidade de treinar o olhar, os ouvidos dos médicos para compreender a pessoa que está por trás da doença. Eu leio isso daqui, mas não é assim? O médico não tem que ter algo mais, né? Aquele médico que toca no paciente assim e diz, com certeza. É isso? O médico ideal é aquele médico que não olha só exame, né? É um médico que examina o paciente e procura uma causa, às vezes, que não está muito às claras. Às vezes até um quadro
não é sintomático, né? Psicológico associado e se encaminhar para a pessoa exatamente correta. Isso que eu insisti desde do início aqui, né? Qual é o momento que eu tenho que ir? Qual é a dor que me leva? Sabe? Esse tipo de coisa. Mas esse médico descrito aqui vai além disso, além de eu ter os sintomas aparentes para procurá-los. Com a especialização dos médicos, isso acabou se perdendo um pouco, né? Então, cada vez ele fica mais especialista em uma coisa menor e a gente acaba perdendo o todo, entendeu? Então isso tem que voltar e voltar ao O ideal é ter um médico generalista que cuida do paciente e encaminha para o especialista. É que centralizou Clínico muito geral. essa questão. E agora a tendência é se inverter. O paciente vai no especialista direto. Ele não procura o Muito clínico. raro ele ir no clínico Sim. e ele se encaminhar para a gente. Geralmente é o Eu inverso. disse no início já, as pessoas devem ser encaminhadas ao senhor por alguém, Que já um fez clínico. uma triagem, já Certo. verificou tudo e aí... Mas hoje é o inverso, o caminho é o inverso. Ele O chega Dr. pra Mauro gente. disse, já que eu vim fazer um implante aqui, quer dizer, eu já sei mais que o senhor. Se eu chego lá falando que eu quero fazer um implante dentário, eu sei mais que o senhor. A gente costuma dizer, eu não sou dentista de dente, eu sou dentista de gente. Sim. Quer dizer, esse é o princípio do diagnóstico. Quer dizer, quando um paciente hoje chega num consultório, todo um processo de anamnese que não dá para fazer consulta em 15 minutos. Quer dizer, a gente perde aquela noção que o brasileiro tinha no popular. Era muito comum se falar, estou com dor no dentista, ligava e falava, queria fazer um orçamento. E a minha secretária, inclusive, fala, o Dr. Mauro não faz orçamento. Ele não é orçamentista. Né? Quer dizer, um bom diagnóstico, com um plano de tratamento, o que envolve? É uma consulta onde primeiro você tem que sentar e conversar com o paciente, com esse agente. E ele vai te contar a história e não dar um papel para ele preencher do que ele tem de problema de saúde, porque ele não vai preencher tudo naquele papel. Na conversa, gente que fala, fala. E a mulher conta, a esposa conta. Então, tem que ouvir. Nós temos 2 ouvidos, né, por uma boca só. Então, nós temos que ouvir, pedir para que o paciente nos relate, e ele vai contar, às vezes, um remédio que ele toma que ele não preenche aquilo no papel. Ou algum problema de saúde, que aí nós vamos ter o diagnóstico certo, tratar de gente. E como o doutor está falando, né, nós quando recebemos o paciente é exatamente isso. É a entrevista inicial, é a anamnese, né, e após toda essa conversa que você consegue fechar uma hipótese diagnóstica e mais para frente um diagnóstico preciso. Doutor Marcelo, acho que com a senhora o quadro é mais difícil ainda, não é? A pessoa comentar, porque eu estou citando, aproveitando que eles estão aqui, então eu posso dizer que tem uma dor localizada, mas para conversar com a senhora, eu tenho que tomar cuidado, que senão a senhora fala, você virou a curva aí faz tempo, sabe? Eu acho que a dificuldade é maior nesse aspecto. No caso, né, eu trabalho com dependência química, mas eu falo que a psicologia ela é ampla, ela é muito vasta. Então, assim, tem questões que são uma dependência primária, né, do caso de ser só uma dependência, e muitas outras hoje, na grande maioria, por sinal, secundária. E o que seria secundário? Os transtornos mentais, a bipolaridade, um quadro de depressão, né? Por muitas vezes a depressão é primária e devido a uma depressão o paciente acaba desencadeando um uso de substâncias, para quê? Para se anestesiar, para não conseguir lidar com a dor emocional. Doutora Marcela, a senhora citou um termo que eu acho que até está banalizado hoje, que é a bipolaridade. O que é isso? Transtorno bipolar seria um transtorno de humor. Né? Como se o paciente vivesse em 2 extremos. Eu começo a apresentar gente que fala aqui mal-humorado, me torno bem-humorado, depois fico mal-humorado de novo. Seria mais ou menos isso. É bem complexo a bipolaridade. Então, mas são extremos. A senhora está dizendo que é complexo, né? Eu sou bipolar. Ninguém fala eu sou bipolar. Hoje em dia até é uma desculpa boa, né? Ah, eu sou bipolar, né? É mais fácil, né? Eu resolvo todos os problemas. Como eu disse, nós damos uma hipótese diagnóstica e vai para o psiquiatra e o psiquiatra fecha de fato, porque estão todas as questões do CID, do DSM-5, né? Para configurar. Eu sou bipolar. Eu fico bravo com o senhor, porque o senhor diz que eu tenho a dor, mas eu não tenho a dor. Eu estou colocando situações que eu acho que vocês vivem com muita frequência. São diversos os transtornos hoje, né? Se você pegar e olhar, tanto de personalidade, transtornos de humor, são... Eu costumo dizer que não vou ao médico, porque de lá eu saio doente, né? Eu estou muito bem quando eu vou até o Dr. César. Aí ele me arruma uma doença, vou no Dr. Maurício,
Ele me arruma uma doença. E eu acredito assim, não sei se os doutores compartilham dessa informação, mas muitas vezes nós estamos estudando assim, e aí você começa a ler, né, o diagnóstico, você começa a ler os sintomas, você fala, nossa, eu me identifico com quase tudo isso. Então, você sabe que o Dr. César trabalha com a dor. Sim. Todos nós trabalhamos com dor, de alguma forma. Sim. Só que o Dr. César tem um problema, quando você estava até indagando de algumas formas, nós temos sintomas e sinais. Sinais é aquilo que a gente vê, e a dor a gente não vê, então é o que o paciente nos relata. Isso. E aí é o diagnóstico difícil, aí é onde o médico tem toda a experiência e um leque que vai poder atuar, porque você vai dizer que está com dor para ele não vai dizer que você está com dor. E ele tem que acreditar nessa dor e buscar o diagnóstico. A dor de quem quebrou o braço é diferente. Para um não sente nada e o outro vai morrer de dor. Então a dor é uma coisa muito pessoal, muito subjetiva. Não dá para você comparar a dor de uma pessoa com outra. Exatamente. Eu vejo muito cólica renal. Você pode pegar um japonês lá e não tá lá uma cólica renal fortíssima e não fala nada, não geme. E uma outra pessoa, um homem geralmente é muito mais mole, vai lá e está morrendo de dor, chorando. Então isso é muito pessoal. Dizem que é semelhante à dor de parto, é verdade, doutor? Dizem que eu nunca tive, graças a Deus, uma mas pergunta nem é de parto. Por favor. Dentro do tratamento com pacientes envolvidos em drogas, né, principalmente, a gente vê um conflito muito grande, às vezes, entre psicólogos, sociólogos e tudo, na atuação. E eu acompanho um pouco isso por um contato íntimo, não com drogas, mas com quem atua nessa área, na secretaria em São Paulo, de Estado. E a gente vê o grande resultado do fator religioso, quando a gente vê a religião associada a tratamentos. Sim. Quer dizer, a fé e buscar... até a Marcela, quando foi falar do menor R, falou graças a Deus. Quer dizer, aquela fé, e a gente vê às vezes entidades dizendo que não pode se misturar a religião, mas eu vejo resultados, e eu queria saber da tua experiência, quando associa a família, a vontade e a fé, se não acelera a recuperação desse drogado. Eu acredito que sim, com certeza, né? No caso, na Gran House, nós trabalhamos com excelência e humanização, então é tratado toda uma demanda, né? Seria hipócrita da minha parte eu falar que não, que a parte espiritual não tem um envolvimento. Tem sim, a doença é biopsicossocial, né? E lá, logicamente, nós não pregamos dogma, nenhuma questão religiosa, né? Mas tem a questão da espiritualidade na parte da manhã, que é realizada com os pacientes. Então, cada um, com o seu poder superior, né, como se identifica, se conecta com isso. Mas e a aceitação? Qual a aceitação? Você não, da religião? A senhora coloca que de manhã tem a espiritualidade. A espiritualidade. Mas não, né, que seja algo imposto. Né? Os que têm a vontade de participar. Isso que eu perguntei a aceitação. Aí eu chego, eu não quero. Os que querem participar, mas a grande maioria vai. Sim. A grande maioria participa. Se torna algo proveitoso, saudável. Doutor Mauro, o Jorge do Tatuapé pergunta ao senhor sobre os cuidados ao se realizar tratamento dentário em diabético. Jorge, você pelo jeito é meu vizinho, porque eu tô no Tatuapé. O diabético já teve problemas maiores no tratamento quando se desconhecia as causas e os problemas. Hoje, um diabético, principalmente, que passa pelo médico, esteja com a medicação controlada, suas taxas glicêmicas, hipoglicêmicas ou hiper, né, totalmente controladas. Para nós, a gente costuma, inclusive, dizer que alguém que apresenta uma glicemia hoje, vamos dizer, a 110 linear, é muito melhor do que aquele que vem com 90, outro dia com 180 e com uma variação muito grande. A diabetes hoje é solucionada, assim como vários casos de saúde, não é problema para tratamento. O importante é ter um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, o médico, o dentista, trabalhando junto. Nutricionista. Tudo, nutricionista. Doutor César, o Jaime do Jardim Bom Filhole, registre assim, aqui que gente que fala já vai ao 17º ano, e o Jaime do Jardim Bom Filhole é nosso fiel ouvinte, telespectador desde o início, desde o primeiro programa. Mas, doutor César, o Jaime quer saber a sua avaliação sobre roupas inteligentes que prometem melhorar a microcirculação sanguínea e aliviar dores. Roupa inteligente, primeiro explica o que é roupa inteligente. Interessante. Boa pergunta. O senhor também não sabe. Eu creio, pelo que eu entendi, eu creio que são roupas que têm um poder de ventilação melhor, que não esquentam tanto. Acredito que seja isso, mas... Eu tenho um colega da área de material esportivo, principalmente da área de natação.
E eles trabalham com alguns tipos de roupa que eles chamam de roupas inteligentes, que fazem com que a circulação sanguínea, inclusive, seja de uma forma acelerada, facilitando para que o nadador ganhe competitividade. Então, até teve roupas que foram proibidas pelo Comitê Olímpico. Então, acredito que sejam nesse níveis de vestuários, ou que ventilem, ou que favorecem um diabético, sapatos, por exemplo, falou de diabetes, agora existe tanta roupa específica para diabético, principalmente em calçados, deve estar trabalhando mais nessa área também. O diabético ele é um paciente que tem problema de circulação muito grande, é um grande fator causal de dor. O diabético, se você for ver... Diabético sente dor? Tem, porque ele tem uma neuropatia. Sim. Porque do mesmo jeito que a circulação do diabético não funciona bem na pele, nos órgãos, ela também não funciona bem para os nervos. Então a circulação, a nutrição dos nervos, ela é prejudicada. Então muitas vezes o paciente diabético ele tem uma neuropatia, que é uma dor de origem neurálgica decorrente da própria doença do diabético. Então, nesse sentido, talvez essas roupas inteligentes facilitem, melhorem a dor. Mas o mais importante é o que ele acabou de falar, é o paciente manter um nível de açúcar dentro do possível no limite e não ter grandes oscilações. Doutora Marcela, Juliana da Pompeia, a superproteção, pergunta a Juliana, pode causar problemas na formação da personalidade de um filho único? Sim, com certeza. Não somente de um filho único, mas de todos os outros. Né? Nós descrevemos como as mães simbióticas, superprotetoras, né? Ou melhor dizendo, na questão da dependência química, a codependência. Né? Esse é um grande erro. O dizer não, o impor limites é muito importante na criação. Não só dizer o sim, não só facilitar o tempo todo. Muitas vezes essas facilitações é que geram os comportamentos inadequados. É a falta de limite em casa. Eu sou de uma época que esses limites existiam. Hoje não existe mais. O chinelo. Hoje em dia a gente vai ser denunciado, né, por bater no filho, né? Imagina isso. Dr. Maurício Paulo de Osasco, ingestão diária de tomate e derivados pode reduzir o risco de câncer de próstata? Que foi estudado é o licopeno, né, que está presente no tomate, mas o tomate tem que estar cozido, não pode ser o tomate cru. Tem que ser o molho de tomate, o molho de tomate da pizza, da macarronada. Eu já ia sair aqui e comprar um pacotão de tomate. Mas isso não é comprovado. Foi feito um estudo de longo prazo e pessoas tomaram licopeno, vitaminas e outras substâncias e não se comprovou nada que previne o câncer de próstata. Então a melhor coisa é ir ao médico e fazer os exames, e se tiver o câncer, pegar no começo para a gente conseguir tratar. Mas numa dessa o cara come e toma tanta droga que alguma coisa faz, aí ele diz que foi o tomate? Não, mas na verdade os estudos são divididos e eles conseguem, por exemplo, alguns eles dão selênio, outros eles dão vitamina E, outros eles dão licopeno em populações diferentes. E o acompanhamento tem que ser de longo prazo, é de 5, 10 anos, para você ver se tem algum benefício. E nos estudos até hoje nada foi comprovado. Doutora Marcela, Daniel da Lapa, a passagem por um trauma, e aí o Daniel cita o caso do rapaz tatuado, facilita ou dificulta o tratamento? Eu acredito que dificulta. Né? Não tem como facilitar. O próprio nome diz por si, é um trauma. Então, pensa comigo, se você já tem os seus conflitos naturais, né, desde a sua infância, pela adolescência, no caso ele é um adolescente, e vem essa questão de você ser tatuado, de você ficar estigmatizado, dificulta, com certeza. Como eu te falei, é bem complicado. Deixa eu aproveitar esse momento aqui, eu vou insistir numa pergunta que já fiz. Dizem que o drogado só é tratado se ele aceitar o tratamento. Não há como impor um tratamento a alguém que esteja em fase de envolvimento com drogas. Isso é real? Porque houve muita discussão aqui agora com relação à Cracolândia, né? A prefeitura disse que ia tratar todo mundo. Aí descobriu-se que tem gente lá que não quer ser tratada. Sim. Eu já estou há alguns anos na área da dependência química e eu acredito sim na possibilidade do paciente que chega de uma forma não aderente ao tratamento. A grande maioria não chega aderente, né? Por quê? Porque ele tem uma perda de identidade. Ele não tem crítica no momento da condição dele, né? Como que
que pode falar que o paciente quer viver daquela forma, que o ser humano quer viver de forma tão desumana, que é o que nós vemos direto na televisão, não só na Cracolândia, mas acho que hoje Cracolândia é o modo mais fácil, exatamente. O exemplo mais fácil de citar. Mas assim, alguns não chegam de forma voluntária, não querem ficar, mas vai passando os dias, né? Entra com processo medicamentoso quando há necessidade, baixa aquela questão da abstinência, ele consegue ter uma forma clara de pensar e de se reconhecer na condição que ele se encontra, né? Porque falar, será que alguém gosta de estar vivendo naquela condição? Né? Passando fome, eu falo assim, hoje a droga, antigamente era muito estigmatizada pela questão de ser só pessoas desprovidas, né? Hoje não, ela atinge de uma classe de A a Z. Dr. César, a Lígia de Santo André, tratamento contra a dor necessariamente envolve uso de morfina e outros anestésicos, o que poderia causar dependência? O tratamento da dor, ele em algumas ocasiões envolve o uso de opiáceos. Morfina é um dos opiáceos, mas a gente deixa para utilizá-los em casos extremos, porque é altamente dependente. Então, muitas vezes o paciente não tem... Eu tenho que ir na doutora Marcela. Eu tive muitos casos assim, até eu ia te perguntar referente a essa questão da dor. Eu tive um caso com um paciente que ele era viciado, né? Em questões de morfina, de outros medicamentos. Que eu vou no Dr. Mauro para tomar anestesia. E o tempo todo ele relatava essa questão de dores intensas, né? E ele era farmacodependente, que é o termo que nós usamos. Exato, e muitas vezes se você fizer um experimento, que obviamente ninguém vai fazer, mas um paciente que não tem dor, começar a tomar opiáceo e parar por um dia, 2, ele vai ter dores lancinantes pelo corpo inteiro, Sim. mesmo sem ter doença nenhuma orgânica. Ele se arrumou uma doença. Exato, muitas vezes o paciente tem uma dor que não é tão importante e aí ele causa um problemão, porque ele começa a ficar dependente de opiáceo e aí a dor multiplica. Muitas vezes a gente tem que internar o paciente para tirar o opiáceo dele. Da abstinência medicamentosa. A retirada da medicação gera essa crise. Por isso que no pronto-socorro hoje em dia a gente evita dar opiáceo, porque o paciente às vezes sai de lá com outro problema, ele começa a ficar viciado. A gente via muito antigamente, quando dava dolantina para os pacientes, os pacientes iam com cólica renal e inventavam cólica renal para ir lá tomar dolantina. Então hoje em dia a gente quando eu brinquei que vai no Dr. Mauro para tomar anestesia, é um negócio comum. No pronto-socorro isso a gente vê muito. O paciente que é dependente químico, ele vai lá para tomar morfina na veia, inventa que tem uma dor e na hora, no pronto-socorro, às vezes você não consegue fazer uma triagem adequada, porque é um movimento grande, você acaba dando e perpetuando. Porque ele já foi lá, ele voltou, o sintoma que ele relatou na vez anterior ele já aprendeu qual é o sintoma, ele descreve direitinho uma cólica renal e o médico acaba aqui naquela correria, não consegue fazer o diagnóstico e acaba dando. Para resolver o problema momentaneamente do paciente. Pegando um gancho no que o doutor está falando, essa questão, né? Uma vez eu ouvi isso de um médico, né? Fica difícil porque o profissional ele não pode descredenciar a dor do sujeito. Né? Igual o Zancopé falou, como que eu vou mensurar se o cara realmente está falando que ele tem dor ou se ele está mentindo? Né? Então, enquanto profissional, a gente não pode descredenciar. Doutora Marcela Abraão da Silveira, como eu entro em contato com a clínica Gran House? Pode ser pelos telefones. Sim. Posso estar passando? Por favor. É 011 4483 4391 ou até mesmo pelo meu telefone particular. Tem algum site, algum e-mail que facilite ainda mais? Pode ser no meu e-mail também, marcela.real@hotmail.com. Dr. César Casaroli tem uma forma de entrar em contato com a clínica Neurocop? É Neurocop? Neurocop. Tem o e-mail, neurocop@hotmail.com. Sim. E tem o site, tem o telefone. É Clínica Neurocop, é isso? Neurocop. É dessa forma? Isso. Ok. Dr. Mauro Gerson, como eu vou ficar de boca aberta com o senhor. Quem precisar de alguma orientação pode me procurar pelo telefone que é 11, também São Paulo, 2097-6161. E se quiser algumas informações, no site Implantes Brasil, tudo junto, no plural implantes.odo de odontologia.br, implantesbrasil.odo.br. Dr. Maurício Bruschini, como eu entro em contato com o senhor sem estar com dor? No Facebook é DR Maurício Uro e basicamente pelo Facebook é o mais fácil. É uma forma mais fácil. Simples de localizar. Eu perguntei, alguém quer deixar algum telefone, Dr. César? Não, ok?
Doutora Marcela, quer repetir? Não, é porque aqui no programa sem problema nenhum a gente... No Facebook hoje todo mundo nos acha, né? Acha. Facebook é mais fácil. Mauro Gerson, Implantes Brasil, acha. Nós estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo a doutora Marcela Abraão da Silveira, doutor César Casaroli, doutor Mauro Gerson, doutor Maurício Bruschini Rodrigues Neto, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.